Olá! Bem-vindos à nossa aula de número 2 para o 5º ano. Passaram bem da última semana para cá? Como é que vocês estão? Conseguiram fazer a atividade da aula passada? Hoje nós vamos corrigir, hein? Pega lá seu caderno, não vai esquecer. Na aula passada, nós começamos a falar um pouco sobre o respeito, sobre os nomes que as coisas têm. Nós demos uma história, lembra a história do Abdu, que chegou no Brasil, não falava a nossa língua e acabou confundindo alguns objetos. Lembram que os pais dele disseram que o carro chamava lápis? E aí, quando ele foi para a escola, ele chegou na escola e disse que tinha 24 carros novinhos no quarto ou dentro da mochila. Os colegas acharam muito estranho, né? O que você ia pensar se alguém dissesse na sua sala que tinha 24 carros novos dentro da sua mochila? Você ia pensar no mínimo que era mini carrinho, né? Mas não. O Abdu achava que era aquele carro normal mesmo que as pessoas andam na rua. E acabou que essa confusão foi o que gerou a conversa da nossa aula, né? De objetos, de lugares que têm nomes diferentes dentro de cada religião. Então pega seu caderno lá que nós vamos corrigir a atividade da aula passada. Vou dar um tempinho para você, pega o caderno, a borracha, que aí a gente já pode apagar se tiver algum erro, certo? Eu já volto. Conseguiu pegar o caderno? Então vamos lá, vamos corrigir a atividade da aula passada. Vamos lembrar o que foi pedido? Nós fizemos um quadro, lembram? Que eu pedi para vocês copiarem, que solicitava o nome de um lugar, o outro nome que esse lugar recebe, se era um lugar, uma expressão, um objeto dentro da religião e onde ele tinha esse nome.
Eu trouxe para vocês um exemplo para a gente corrigir. Caso você não tenha feito ou não tenha conseguido pesquisar, o seu não está errado, né? Nós vamos dar, a professora depois vai corrigir o seu caderno lá na atividade à distância, mas eu trouxe um exemplo para você que não conseguiu fazer, ou então se você quiser corrigir junto comigo, certo? Olhem aí. Eu trouxe a palavra, o nome, né? Terreiro. O outro nome que ele pode receber esse espaço: casa, templo, centro, pode ser conhecido também como roça. Esse lugar, esse único nome, tem, olhem só, 4 nomes diferentes, já eu disse para vocês. Este nome é o quê? É um lugar sagrado. E o lugar ou a região que ele recebe esse nome é no Brasil. Esse lugar que eu trouxe para vocês como exemplo é o espaço sagrado das religiões de matriz afro. Vocês já ouviram falar com certeza, nos terreiros de candomblé e no terreiro de umbanda. Muito bem. Para quem não conseguiu fazer a atividade, eu vou dar um tempo para você colocar aí no seu caderno, certo? Para quem já conseguiu, esse é um tempinho então para você corrigir aí, fazer um certo para você. Eu já volto.
E aí, conseguiu corrigir? Certo. Vocês sabem que, na verdade, essa palavra terreiro, que eu já falei para vocês já conhecem como espaço sagrado das matrizes de afro, né? Se a gente for procurar no dicionário, ela também tem outro significado. Vamos ver lá qual é o significado dela no dicionário? Espaço de terra, plano e amplo, numa povoação ou próximo a uma casa, adro, largo, terraço. Espaço ao ar livre, onde se realizam determinadas celebrações populares, festas, bailes, etc. Você já deve até ter ouvido, normalmente isso é muito usado no interior, né? Nas cidades do interior, as pessoas falam assim, vou varrer o terreiro, né? E aí ela não tá falando daquele espaço religioso, ela tá falando do espaço de fora da casa, porque normalmente é chão, né, terra batida, e aí a pessoa fala assim, eu vou lá varrer o terreiro, né? E aí não quer dizer que ela tá indo varrer aquele lugar sagrado, né? Ela está indo varrer o espaço de fora da casa, assim como tá lá no dicionário, um espaço próximo da casa. E os terreiros têm também essa associação por conta do espaço como ele é, de terra, né? Se você tiver a oportunidade de visitar algum dia algum terreiro, eles têm essa preocupação em ter esse espaço de terra, porque a conexão com a terra é muito forte, né? Eles podem... As pessoas que frequentam as religiões de matriz afro, eles acreditam que essa conexão com a terra é muito importante. Tanto que dentro dos terreiros, das casas, dos templos de Umbanda e Candomblé, é muito comum, até uma regra, que eles estejam sempre descalços, para que possam sentir a energia da terra, né? A energia desse terreiro. Muito bem. Na aula passada, nós conversamos um pouco sobre a história do Abdu, que tinha não sabia direito aquela palavra, não conhecia direito aquele espaço da escola, e assim quando ele foi conhecendo, ele teve a oportunidade, na verdade os colegas tiveram a oportunidade de conhecer o Abdu e entender por que ele não estava entendendo aquele nome diferente que a professora estava usando. E quando eles conheceram, eles puderam respeitar. Esse é o nosso lema do ensino religioso. Vocês sabem que existe uma frase que nós sempre utilizamos aqui no ensino religioso e que tem tudo a ver com o que nós trabalhamos nas nossas aulas. Você lembra dessa frase? Será? Eu vou fazer um desafio para você. Você já ouviu falar em enigmas? Isso! Aqui tem um enigma para você. Você vai observar esses objetos, essas imagens que estão aparecendo aí e vai construir a nossa frase de ensino religioso, que perpassa o nosso trabalho do ensino religioso. Eu vou dar um tempo para você, escreve aí no seu caderno e nós vamos ler juntos daqui a pouco. Eu já volto.
E aí, conseguiu descobrir? Ou você já lembrava e foi mais fácil? O que saiu aí no seu caderno? Vamos ver se está certo? Olha lá. Conhecer para respeitar. Esse é a frase que nós sempre usamos dentro da aula de ensino religioso, porque como eu expliquei na aula passada, quanto mais você conhece alguma coisa, mais você compreende e respeita esse espaço, essa pessoa, essa religião. Agora, nós vamos assistir um vídeo que eu trouxe para vocês ouvirem uma história, na verdade. É um vídeo de contação de história. Vocês vão ouvir a história de todas as cores e depois nós vamos voltar e conversar um pouco sobre ela, ok? Eu já volto. Olá! Meu nome é Samuca e hoje a história é de uma autora chamada Nier Ribeiro e se chama De Todas as Cores. Há muito tempo atrás, mas não tanto tempo assim, havia um homem que se chamava Seu Juvenal. Ele era um jardineiro, ele amava flores, ele gostava de todos os tipos de flores, ele gostava das orquídeas, das violetas, ele amava as hortênsias. Certo dia, ele acordou inspirado e resolveu organizar um jardim. Ele plantou tulipas vermelhas e colocou num canto do jardim. No outro dia, ele resolveu plantar margaridas amarelas, colocou no outro canto do jardim. No outro dia, ele resolveu plantar violetas e colocou no outro canto do seu jardim. E no outro dia, ele resolveu plantar girassóis e colocou no outro canto do seu jardim. Seu Juvenal, ele era tão caprichoso, mas tão caprichoso, que ele gostava que todas as florzinhas estivessem nos seus lugares. Mas as florzinhas viviam encrencando. Era mais ou menos assim: nossa, tulipa, como vocês são estranhas! Que estranhas o quê? Nós somos flores lindas. Flores esquisitas aqui são essas margaridas que parece até que tem cheiro de pum. Que pum, que nada! Nós somos flores maravilhosas, estranhas aqui são esses girassóis. Não, você se engana. Nós somos flores maravilhosas. Vocês todas que são muito feias. Elas viviam na maior confusão.
Um belo dia, seu Juvenal resolve dar um passeio. O tempo muda ali. Começa a chover. Chove no jardim do seu Juvenal. Choveu, choveu, choveu. Quando a chuva cessou, como em todo lugar, as flores cresceram. E cresceram flores de todos os tipos. Flores azuis, flores verdes, azuis escuras, azuis claras. O jardim do seu Juvenal ficou muito colorido. Quando ele chega, ele diz assim: o que aconteceu com o meu jardim? Olha a bagunça, estava tudo no lugar. E quando ele pega a primeira florzinha para mudar de lugar, peraí, mas pensando bem, olha que perfume, olha como está colorido, olha que lindo que ficou. Eu vou deixar assim mesmo. E resolveu deixar o jardim desse jeito. Para as florzinhas no começo não foi tão fácil. Ei, ô florzinha verde, o que você é? Capim grama? Por que você está aqui? E você, ô florzinha azul, qual é o seu nome? Ei, as tulipas são do outro lado, por que você está aqui? Mas elas perceberam que não tinha jeito. Elas tinham que viver todas ali juntas, naquele jardim. E com o passar do tempo, elas começaram a se relacionar. Elas começaram a se gostar. Elas começaram a se respeitar. Sabe de uma coisa, ô Violeta? Até que você é bonita. E você, Tulipa, sabe que você tem um perfume muito gostoso? Todas as pessoas que passam hoje na frente do jardim do seu Juvenal ficam encantadas de ver um jardim tão colorido e tão perfumado. Eu estava aqui pensando algumas coisas, sabe? Que as flores são que nem as pessoas. Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem um perfume. Cada um faz algo muito bem. Tem aquele que gosta de correr, aquele que gosta de jogar bola, aquele que gosta de nadar, aquele que gosta de escrever, aquele que gosta de desenhar. E sabe que pensando também nisso, eu cheguei em uma outra conclusão. Que as notas musicais também, cada uma tem um sonzinho diferente. Se tocar todas ao mesmo tempo, fica estranho, feio. Se colocarmos cada notinha no seu lugar, fica mais ou menos assim. A primeira é Dó, depois vem o Ré, depois vem a nota Mi, depois a nota Fá, depois vem a nota Sol, depois a Lá, a Si, e eu vou repetir a Dó. E se eu toco cada notinha no seu lugar, fica mais ou menos assim. O nome dessa música é Nona Sinfonia de Beethoven. E eu acabei mais uma história. E na próxima eu conto mais uma. Então, gostaram da história? Essa história tem como principal objetivo que nós pensemos um pouco que, assim como as flores, cada ser humano é único e a diversidade faz parte da nossa vida. Cada um, dentro do seu espaço, com seu conhecimento, com a sua religião, com a sua família, é único. Todos nós estamos aqui em convivência e por isso que a gente sempre trabalha no ensino religioso, que quando a gente conhece, a gente respeita. E viver em sociedade é conviver, é estar com outras pessoas tão diferentes de você, mas que podem te ensinar e você também pode ensinar essas pessoas, aprender de forma mútua. Vamos lá continuar a nossa aula? Pensando então na ideia de convivência, diversidade, olhar para o outro, conhecer o outro. Será que as religiões possuem algum ensinamento relacionado a essas questões? Será que existe dentro das religiões algumas regras? Vocês já ouviram falar nisso? Em regras dentro da religião? Será que para conviver as pessoas precisam de regras?
Sim, nós na sociedade precisamos de regras como as leis. Vocês sabem que as leis dentro da sociedade têm um objetivo, que é de organizar a sociedade. O objetivo da regra de ouro dentro da religião é mais ou menos isso. Nós vamos conhecer algumas agora. Nós vamos falar um pouco dessas regras de ouro das religiões. Mas antes nós vamos ler juntos o que é uma regra de ouro. Vamos ler aí? Observem na tela. É uma lei, o que é uma regra de ouro, né? É uma lei única que está presente em todas as principais correntes religiosas e sapiensais das diferentes culturas do mundo. Por isso, pode bem definir-se também como a síntese de códigos éticos universais. O que isso quer dizer? Que uma regra de ouro é uma regra dentro da religião ou de pensamentos, né? Essa palavra sapiensais tem a ver com pensamento, né? Dentro das religiões e das filosofias, das ideias de mundo, né? Essa regra de ouro tem a ver com a regra dentro da religião, do que aquela religião tem como objetivo. Vocês sabem, isso é uma curiosidade que eu quero mostrar para vocês. Olhem aí na tela. Na entrada do Palácio de Vidro, sede da ONU em Nova York, há um mosaico que representa homens, mulheres e crianças das mais diversas origens, religiões e culturas. O mosaico contém a frase: "Faça aos outros o que gostaria que fosse feito a ti", a chamada regra de ouro. Essa é conhecida como a regra de ouro universal. É a regra de ouro que todas as pessoas deveriam ou poderiam seguir. Por isso que ela está lá na ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que fala muito sobre o direito, que fala sobre a convivência entre as pessoas. Mas, como eu falei, que a regra de ouro tem dentro de todas as religiões, principalmente, né? Dentro da religião, nós vamos conhecer algumas delas. Vamos lá? Olha lá. Vamos conhecer então algumas dessas regras de ouro? Observem aí na tela. Abençoado quem prefere o seu irmão a si mesmo. Essa regra de ouro está dizendo o quê? O que isso quer dizer? Abençoado quem prefere o seu irmão a si mesmo. Essa regra de ouro tem a dizer que a pessoa que oportuniza que o irmão, que a pessoa, esse sentido de irmão é de todas as pessoas dentro da religião, que ela dê a oportunidade para o outro, tanto quando ela daria para si mesmo. Legal, né? Vamos ver mais uma? Olha lá. Não trate os outros de um modo que tu mesmo consideres danoso. Essa regra de ouro dentro do budismo, principalmente, diz que se você não faria aquilo para você, por que você faria para o outro? Né? Dentro do budismo eles pensam muito assim: será que eu faria para mim o que eu estou fazendo para o outro? Antes de fazer aquilo que a gente acha que poderia ser errado para outra pessoa, você parar para pensar se você faria aquilo com você mesmo, é uma regra de ouro dentro do budismo. Vamos para o próximo. O máximo da amável benevolência é não fazer aos outros aquilo que não gostaria que eles fizessem a ti. Também muito parecida com a regra do budismo. Vamos para a próxima. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desse mandamento depende toda a lei e os profetas. Esse é um ensinamento cristão muito conhecido e muito divulgado. Vocês já devem ter ouvido, né? Não trate o outro como você não faria para você mesmo, né? Por que você, assim como nas outras que nós acabamos de ver, vocês vão perceber que as regras de ouro normalmente são muito parecidas, têm o mesmo objetivo, que é a gente pensar em coisas que a gente não faria para nós mesmos e que não gostaríamos que o outro também passasse. Vamos para a próxima? Olhem lá. Para ver de frente o espírito da verdade universal e que tudo penetra, é preciso ser capaz de amar as criaturas mais desprezíveis como a si mesmo. Esse ensinamento tem muito a ver com o hinduísmo, porque eles acreditam que, além do ser humano, tudo que está ao nosso redor deve ser respeitado. Quando ele usa essa palavra desprezível, é como se a gente pensasse num animal, por exemplo, que a gente teria nojo, por exemplo, né? Um rato, uma barata ou uma minhoca. Tem gente que tem nojo de minhoca, mas eles têm uma função, né? Eles não estão aqui por acaso. O rato tem lá uma função dentro da sua cadeia alimentar, a barata tem uma função, a minhoca tem outra função. E mesmo que a gente não goste daquilo, a gente não pode tratar mal. É isso que diz essa regra de ouro. Mesmo que seja o ser mais desprezível, que você não goste, mesmo assim, você não pode tratá-lo mal, porque não é o que você gostaria que fizesse para você. Vamos para o próximo? O que é odioso para ti, não faças ao teu próximo.
Está nisto toda a lei, todo o resto é comentário. Observaram como elas são muito parecidas, as regras de ouro? Essa é uma regra de ouro do judaísmo e muito parecida com as outras que nós já vimos. Percebem que mesmo dentro de religiões diferentes, o objetivo é o mesmo, é pensar sempre se eu faria para o outro o que eu não gostaria que fizesse para mim. Vamos para a próxima? O respeito por todas as formas de vida é o fundamento. Esse é um ensinamento indígena, né, lá da região dos Estados Unidos, dos americanos, lá dos indígenas americanos. É pensar que a gente tem que respeitar toda e qualquer criatura. Muito parecido com o que a gente viu lá do hinduísmo, né? Que mesmo que seja lá um rato desprezível, que a gente pode achar desprezível, ele tem uma função e ele merece esse respeito, né? Vamos para a próxima? Não fazer nada aos outros que, se fosse feito a ti, te causasse sofrimento. E este é o resumo do dever. Também uma regra de ouro do hinduísmo, que tem várias, dentro do hinduísmo tem várias panteões, vários deuses. Esse também é um ensinamento dentro do hinduísmo, para não fazer o outro que você não gostaria que fizesse a você. Vamos para o próximo. Ninguém é verdadeiramente crente se não deseja para o irmão o que deseja para si. Mais uma vez, tendo dentro da religião esse respeito ao próximo, pensar que, será que eu gostaria que fizesse isso para mim? Será que quando eu tenho alguma atitude, eu gostaria que essa atitude fosse feita para mim também? É bem interessante, né? Pensar nisso dentro da religião. Vamos para a próxima. Na felicidade e no sofrimento, na alegria e na dor, deveríamos considerar todas as criaturas como consideramos a nós mesmos. Também, tudo a ver com o que nós já vimos nas outras regras de ouro. Tudo, todos, não só o ser humano, os animais, as plantas, tudo que está envolvido dentro do universo, dentro desse mundo em que nós estamos, merece respeito. Vamos para a nossa última. Quem pegar um bastão afiado para beliscar um passarinho, deveria antes experimentar em si mesmo para sentir como dói. Esse ensinamento, essa regra de ouro, é uma regra iorubá, um provérbio, né? Um provérbio é como se fosse um ensinamento, né? Uma regra como é a regra de ouro que nós vimos. Então, todas essas regras de ouro que nós vimos hoje têm a ver com essa convivência, né? Como eu falei, a convivência em sociedade. Dentro da sociedade nós temos as leis, que são o que rege, né? A gente estar convivendo entre as pessoas, né, a convivência, porque se não tiver uma lei, se não tiver uma regra, as pessoas ficam muito perdidas, a gente não tem um rumo, né? A lei ou a regra de ouro dentro da religião é para dar um rumo para isso. Agora é a hora da nossa atividade, né? Vamos ver o que nós vamos fazer? Na aula de hoje, nós aprendemos que para uma convivência pacífica é necessário tratarmos uns aos outros com respeito e tolerância. Copie as frases a seguir e pinte-as de acordo com a legenda. Olha lá, como é essa legenda. Pinte de verde as atitudes que estão de acordo com as regras de ouro. Pinte de vermelho as atitudes que não estão de acordo com as regras de ouro. Então, dentro de todas essas regras que nós acabamos de ver, acabamos de conversar, vocês vão copiá-las no caderno e depois, com um lápis verde, vocês vão pintar o que tem a ver com o que nós acabamos de estudar. E de vermelho, as que não têm nada a ver com o que nós acabamos de estudar. Entenderam a nossa atividade? Eu vou repetir. Vocês vão copiar todas essas frases que eu vou colocar aí na tela. Depois vocês vão pegar um lápis verde e vão pintar as atividades as frases que têm a ver com as regras de ouro, ou de vermelho as que não têm nada a ver com as regras de ouro que nós vimos hoje. Ok? Combinado? As frases estão aí. Eu vou dar um tempo legal para vocês copiarem, depois nós vamos corrigir juntos. Tudo bem? Eu já volto.
Muito bem, vamos corrigir então? Olhem aí na tela. A primeira frase, vermelha, fala mal dos torcedores de outros times, mesmo sem conhecê-los. A segunda frase, verde, empresto materiais aos colegas que estão precisando. A terceira, respeito somente as pessoas de quem eu gosto. Ai, vermelha, né? Dou meu lugar no ônibus para gestantes, idosos e deficientes. Muito bem, verde. Ouço os conselhos das pessoas mais velhas. Muito bem, verde. Pego coisas que não me pertencem sem pedir. Ai, 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 vermelha. Respeito a opinião dos meus amigos. Verde, muito bem. Quando estou longe de uma lixeira, jogo lixo no chão. Não pode, né, pessoal? Vermelha. Muito bem. A nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado de conhecer as regras de ouro das religiões. Não esquece, lava bem a sua mão, lava embaixo da unha, usa máscara e se puder fica em casa. Um abraço apertado e até semana que vem. Tchau, tchau.